Então a gente está dentro do estudo do artigo 5º ainda. Me prepara porque o artigo 5º vão ser várias partes, né? Nós ainda estamos só na parte 3. E, conforme eu já tinha falado, eu gosto de começar o estudo do artigo 5º pelos parágrafos. Por quê? Bom, eu acho que eles dão uma margem mais interessante para a gente do ponto de vista técnico-jurídico do que a gente começar a leitura simplesmente dos incisos, tá? Eu gosto de fazer essa inversão. Não atrapalha você fazer o estudo inverso, tudo bem? Enfim, depende da didática. Eu acho mais interessante, mas isso não é uma regra, isso é uma opção. Bom, então vamos começar lá, né? Então você, como um bom estudante de Constituição Federal, clicou aqui. Se você tiver no computador, texto compilado é bom, que aí você não vê os tracejados dos revogados, né? E agora nós vamos lá para o artigo 5º. Lá dentro do artigo 5º você vai descer até os parágrafos e nós vamos dar uma analisada nesse aqui. Parágrafo 2º. Perfeito? Então vamos lá. Manter o nosso padrãozinho. Artigos. Parágrafo 2º, artigo 5º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes dos regimes e dos princípios por ela adotados. Então aqui eu acho que talvez seja o núcleo central da nossa aula aqui, o entendimento dessa parte, ou dos tratados internacionais em que a República faça parte. Bom, então marquei de duas coisas, porque praticamente são as duas coisas que nós vamos analisar, tá? Não excluem outros decorrentes de princípios por ela adotados. O que você tem que associar aqui é entender o seguinte: os princípios, direitos e garantias elencados no artigo 5º, vamos colocar assim, ó, no rol do artigo 5º, possuem um caráter meramente exemplificativo. Tudo bem? Ou seja, já falei isso em aulas passadas, mas é importante revisar. Tudo que você está lendo no artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres coletivos e individuais, nós temos ali um rol que ele é exemplificativo. Tudo bem? Ou seja, não é um rol meramente exaustivo. Os direitos elencados no artigo possuem um caráter meramente explicativo, ou seja, não é um rol exaustivo, não é um rol taxativo ou números clausos. Números clausos. Que é 3 formas de falar a mesma coisa, que você tem que lembrar que ele é exemplificativo, ele traz exemplos, tudo bem? Claro que ele tem aplicabilidade, enfim, mas são exemplos de direitos e garantias fundamentais. Ao longo da Constituição inteira, como eu já falei para você, vão ter outros, tudo bem? Bom, essa é a primeira parte que eu acho importante você entender no rol do artigo, com uma palavra aí meio estranha, mas enfim, né? Outra coisa que você precisa saber, que agora é o que está chorado de verde. Eu gosto, quando eu dou essa aula, de dar um exemplo clássico, que é esse aqui, ó. Súmula vinculante número 25, para você entender, tá? Súmula vinculante, instituto que só o Supremo Tribunal Federal pode fazer, possui a 25, que tem como enunciado isso aqui, ó. Atenção à súmula vinculante N25. Se é vinculante, só pode ser do Supremo Tribunal Federal e ela tem esse
enunciado aqui. Vamos dar uma analisada nele, que isso aqui é 10 de 10, viu? Isso aqui, seu professor não faz esse link. Então, preste atenção aqui, porque é importante. É ilícita, ou seja, vou usar o verde, né, já que a gente usou o verde. É ilícita, ou seja, não pode ocorrer a prisão civil do depositário infiel. Tudo bem? Qualquer que seja a modalidade do depósito. É uma questão clássica, mas por que eu estou chamando a atenção para você para isso daqui de uma forma um pouquinho diferente? Porque quando eu marquei tratados internacionais, ou princípios, ou interpretações de uma forma geral, o Supremo Tribunal Federal ele foi acionado pelo seguinte: nós, Brasil, somos signatários da Convenção Interamericana, tudo bem? Que é o famoso Pacto da Costa Rica, né? A questão aqui é o seguinte: no Pacto da Costa Rica, né, a gente tem a proibição da prisão da figura do depositário infiel, tá joia? Que é uma das modalidades da prisão civil. O pacto, ele não é constituição propriamente dito. É claro que ele faz parte de uma coisa que a gente chama de bloco de constitucionalidade. Mas a ideia aqui é o seguinte: lá existe uma proibição. O Brasil é signatário deste tratado internacional que versa sobre direitos humanos. Hoje a gente sabe que ele tem status de norma supralegal. Por quê? Porque ele não passou pelo crivo do artigo 5º, parágrafo 3º. Tudo bem? Ele está acima das leis, abaixo da Constituição. Tá joia? Mas mesmo assim, ele tem princípios muito importantes ali elencados. E um deles vai bater exatamente nisso, na proibição do depositário infiel, como modalidade de prisão civil. Tá joia? O Supremo Tribunal Federal reiterou isso por meio da súmula 25. Então aqui é um exemplo clássico, tá vendo? Ó, de tratados internacionais que tem impacto direto nos direitos e garantias fundamentais. Supremo, na edição dessa súmula, traz esse entendimento, tudo bem? Exatamente esse entendimento contido no parágrafo 3º, para justificar a inexistência, mas você não pode esquecer do seguinte: quando a gente fala aqui, ó, da prisão, quando a gente fala aqui do inciso 5067 da Constituição Federal, aqui eu estou dentro da Constituição, né? Que é o seguinte: lá no artigo 5º, inciso, aí eu vou colar aqui o que eu coloquei, né? Lá no artigo 5º, inciso 67, 50, 60, isso. Lá no inciso 67 da Constituição de 88 está escrito o seguinte: não haverá prisão civil por dívida. Aí você marcou isso aqui. Salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário da obrigação alimentícia. Pintar isso aqui de uma outra cor laranja. E a do depositário infiel, que eu vou manter de verde. Então, preste atenção aqui. A sua Constituição Federal não veda, não proíbe, a princípio, a prisão civil por dívida do depositário infiel. Beleza? Entretanto, existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal que ela vai falar assim: não pode prender por depositário infiel. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, virou e falou assim: olha, não se prende.
Por que que o Supremo Tribunal fez isso? Por que que o Supremo Tribunal teve um entendimento contrário ao que está escrito na Constituição? Porque exatamente o parágrafo 2º vai escrever isso, ó. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes de regimes e princípios, ou dos tratados internacionais em que a República faça parte. Nós fazemos parte de um tratado internacional que é o Pacto de São José da Costa Rica. Lá veda a prisão civil por depositário infiel. Então está escrito na Constituição que é possível, o Supremo Tribunal fala que não é possível por aplicação direta do parágrafo 2º. Tudo bem? Por meio de um enunciado que está dentro da súmula vinculante 25. Olha que interessante, cara. Esse link é muito massa de se fazer. Esse parágrafo 2º ele tem muita coisa dentro dele interessante. Lembrar, né, na questão do rol, que não é numerus clausus, ele é um rol meramente exemplificativo. E hoje, a única prisão civil, modalidade de prisão civil permitida no Brasil é a do inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia, que é o famoso devedor da pensão alimentícia, né, devedor dos alimentos. O que que acontece? Repara que não é só porque o cara não consegue pagar os alimentos que ele vai ser preso. Não é isso. A questão é, quando você homologa no judiciário, homologa a obrigação da pensão alimentícia, dá uma sentença lá, por exemplo, ou então homologa um acordo, aquele cara se comprometeu a pagar. Aí, de repente, o cara ficou desempregado. Ele realmente não tem condição de pagar naquele momento. Aí ele não avisa o judiciário. Fica 3 meses sem pagar, pá, entra com pedido de prisão civil. E o judiciário vai prender? Vai. Qual que é a ideia? Se você não tem as condições, você avisa para o juiz, fala assim, olha, no momento estou desempregado, não consigo, não tenho renda. Enfim, arruma lá uma desculpa. E aí você cai nisso. Inadimplemento inexcusável. Se ele for excusável, ou seja, se for desculpável, se naquele momento você tem uma desculpa plausível para não pagar, você não vai ser preso. Perfeito? Agora você tem que tomar cuidado no seguinte. A falta única e exclusivamente de emprego não é desculpa aceitável. Perfeito? Você pode baixar a pensão, enfim, mas você não estar trabalhando naquele momento não é a única desculpa que você tem que ter. Você tem que associar isso a alguma outra coisa, uma impossibilidade real de obtenção de renda naquele momento. Tudo bem? Beleza? Mas aí é questão jurídica, é questão de defesa de advogado técnico, né? Advogado de família técnica. Beleza? E no final, o que ficou faltando aqui? O que diabo é o tal do depositário infiel? Bom, não me cabe aqui neste momento explicar minuciosamente o que é um depositário infiel. Mas o que você precisa saber é o seguinte: depositário infiel é aquela pessoa que ela detém uma obrigação de guardar um bem, por exemplo. Né? Eu posso entregar um carro para uma pessoa, exemplo, né? Eu entreguei o meu carro para a pessoa, nomeei ele como um depositário, ele tem que cuidar daquele carro enquanto eu não posso fazê-lo. Por exemplo, vou fazer uma viagem, vou ficar fora, vou não sei o quê, vou sair do país, pessoal, toma aí esse carro, cuide dele como se fosse seu filho, te nomeio meu depositário, e aí eu vou e saio fora. Quando eu volto, o cara não me devolve o carro, o cara vendeu o carro sem minha autorização. Enfim, arrumou uma confusão. Nesse caso, ele se tornou um depositário infiel. Ele não foi fiel à obrigação que ele tinha, né? Para comigo, no caso, né? Então, antes eu poderia pedir a prisão desse cara. É claro que existem outros exemplos, né? Tipo assim, você pode ser depositário infiel relacionado à fazenda pública, enfim, é um instituto complexo, mas acho que com esse exemplo ficou claro, né? A ideia é a mesma, né? É um guardião de um bem, né? Falando assim de forma bem ampla. Então eu poderia pedir a prisão desse cara. Hoje eu não posso fazer isso. Então, se você está devendo o banco, você não pode ser preso. Se você é depositário infiel de alguém, você não pode ser preso. Mas se você deve alimentos, aí você pode ser preso
desde que a sua falta de prestação seja de forma voluntária e inexcusável, ou seja, indesculpável. Tranquilo? Bom, então trouxe aí que eu achei importante para a nossa aulinha da parte 3, parágrafo 2º da Constituição, e eu gosto de calcar o seu conhecimento assim, degrau por degrau, você vai aumentando o seu conhecimento, vai aumentando o seu vocabulário, vai entendendo alguns institutos, beleza? Por quê? Bom, enfim, eu acho didaticamente mais interessante falar dessa forma. No mais, recados finais você já sabe, né? Precisar falar comigo, é só você, Douglas Andrade, advocacia.com, tudo bem? Ou você pode me procurar no Instagram, que é douglasandrade.adv. Salvo engano, é isso mesmo. Tudo bem? Vou conferir, né? Aqui ele está puxando um link de algum outro arquivo que eu trabalhei aqui, mas vamos puxar aqui só para confirmar. É isso mesmo. Instagram. Puxar aqui. .adv. No mais, muito obrigado.